All my friends just wanna be famous, living life with a lot of time wasted. I choose you. Fala, juventude da Arquidiocese de Montes Claros, eu sou o Rafael e eu te acolho aqui, que está nos acompanhando ao vivo no lançamento desse podcast do setor Juventude, o Juvecast. Saúdo vocês que também estão nos ouvindo pelos agregadores de podcasts, o Spotify, o Deezer e os outros. Nesse espaço que foi criado, então, para fortalecer os nossos grupos jovens, para estarmos juntos em comunhão. Eu peço que você já compartilhe aí com seu grupo esse episódio e tudo que vamos viver aqui no dia de hoje, dentro deste podcast, desse episódio. E nós teremos aí 2 grandes convidados conosco e esteja conosco neste caminho. Já apresento para vocês que nós temos um grupo do WhatsApp das Juventudes, onde lá nós conversamos sobre o caminho evangelizador das Juventudes dentro da Arquidiocese de Montes Claros. Então, aí na descrição desse episódio, da transmissão também, tem o link que você pode entrar, pode copiar, para você então estar junto conosco nesse momento. Nós estamos aqui então hoje com muitas pessoas especiais. Estamos aqui hoje com o nosso assessor eclesiástico, o Padre Hugo Rafael. Boa tarde, pessoal. Saudações, a paz de Deus. Cristo vos chama, não tenham medo de segui-lo. E também com o nosso arcebispo metropolitano, Dom José Carlos. Olá, querida juventude, amados e amadas de Deus. Que bom que estamos aqui para partilhar um pouco a vida e a missão. Quero convidar você para evangelizar as redes, para evangelizar o mundo digital. Vamos falar de Jesus lá, aquele ambiente que precisa ser evangelizado. Quero contar com você. Então esse é o Juvecast, o lugar de todas as juventudes da Arquidiocese de Montes Claros. Então, nós estamos aqui para, então, falarmos um pouco sobre o lugar do jovem, né, no mundo digital, nas mídias digitais, né? As perspectivas de tudo isso e o olhar da igreja diante de toda essa realidade, diante dessas vivências. E qual a importância disso, né? Então, eu vou trazer um pouco por que a gente está trabalhando isso, que relevância que isso tem para os nossos grupos jovens. A gente sabe que, hoje em dia, as redes sociais envolvem toda a vida da juventude. Então, não é apenas nos contextos de relação entre os grupos de amigos, em relação entre a escola, nas amizades, no meio próprio juvenil, contato com as redes, né, da vida social, não é apenas isso. As mídias sociais é como se encontrou um aspecto tão grandioso dentro da identidade de cada jovem que não tem como um jovem viver fora das mídias sociais. Pode acontecer, mas é um pouco impossível. E nos nossos grupos jovens, a gente ainda encontra muitos desafios, talvez essa seja a palavra, muitos desafios em encontrar a verdadeira vivência entre uma sadia experiência com as mídias digitais e uma sadia vivência com as mídias físicas, com a vida física, que não seja a vida digital. E essas duas realidades precisam se encontrar. E o grupo jovem é esse espaço, né? O grupo jovem nas paróquias é esse espaço onde os jovens que têm contato com essas realidades, com as mídias, podem então descobrir e saberem como então conviverem com tudo isso. Então a relevância desse tema para os nossos grupos de jovens, para a própria igreja, para a nossa arquidiocese, é o que vamos então conversar um pouquinho sobre nesse dia, nesse podcast. E você está convidado a, depois desse episódio, também conversar um pouco sobre isso no seu grupo jovem. Então, para iniciarmos,
nós vamos então trazer um pouquinho das perspectivas diante de tudo isso, dessas vivências na igreja, no mundo e no meio jovem. Então, talvez a primeira pergunta que poderia nos surgir, né? Quais são os comportamentos, né, que a gente percebe dos jovens hoje nas redes sociais e também os benefícios, né, e os riscos de tudo isso dentro da vivência do jovem, também na sua inclusão pastoral, na sua inclusão eclesial. Dom José. Pois é, Rafael, Padre Hugo, queridos jovens, de fato estamos diante de uma realidade que podemos chamar assim, ambivalente ou paradoxal. Ao mesmo tempo em que nós nos colocamos diante de um mundo de múltiplas conexões, nós também vamos percebendo e vamos encontrando-nos cada dia com jovens e com histórias desconectadas. E por que desconectadas? Marcadas por muitas formas de doença, de solidão e até de opção pela morte. Então aqui é esse ambiente, um ambiente digital, um ambiente que nos últimos, digamos, 20 anos, um pouco mais, foi tomando conta do nosso modo de nos relacionar. Há belezas, há grandezas, há uma potência positiva nesse lugar que nos permite, como agora, estarmos tão distantes e tão próximos, que nos permite garimpar em qualquer momento do dia ou da noite qualquer informação de que precisamos, que nos permite, às vezes, criar proximidade, mesmo que à distância, com quem esteja passando dificuldades ou apertos. Mas, por outro lado, aqui nós percebemos, talvez, um aspecto negativo desta complexidade desse ambiente, que é exatamente o fato de uma dependência radical. É como se não se conseguisse mais viver fora deste ambiente digital, desse lugar virtual. É quase que o celular que se tornou parte de nós, membro do nosso corpo, e é impossível passar um dia sem ele, passar a noite sem ele. Não se trata só de tê-lo por perto, mas de estar, digamos, permanentemente conectado ali. Então, eu penso que esse é o lugar, é a realidade que nós temos que falar dela. Enquanto nós não vamos tematizando, racionalizando, explicando isso vai fazendo parte do nosso cotidiano. E daqui a pouco o nosso tempo nesse lugar se torna extremamente largo, deixamos de fazer outras coisas, de estudar, de conviver, de trabalhar, de amar, para estar aí, para estarmos conectados com o mundo 24 horas. E, por outro lado, essa é outra dimensão, nós vamos percebendo jovens solitários, desconectados, sem afetividade madura, porque nós não fomos feitos para crescer a partir desse contato virtual, nós somos feitos para crescer enquanto seres humanos em relação, em convivência, sentindo o cheiro e o calor uns dos outros. Então, é nesse lugar que nós precisamos conversar, parar, discutir, levar para os nossos encontros de juventude, para que a gente entenda que precisamos, sim, purificar esse lugar. E purificá-lo significa usar maximamente daquilo que ele tem de bom e de belo, mas também, por outro lado, estarmos atentos com aquilo que possa criar em nós dependência, criar em nós uma afetividade empobrecida e pequena, porque construída neste ambiente que não é um ambiente que forma o coração humano. Então, vamos conversar um pouco sobre isso agora, e precisamos ter sempre isso na pauta das nossas discussões, dos nossos grupos, dos nossos lugares de partilhar a vida. Sim, e Padre Hugo, o senhor acha que essa realidade, então, acaba que as mídias sociais se tornaram uma bolha social também, né? Como existem outras bolhas na sociedade,
de vivências apenas ali, né? O senhor acredita que também talvez isso tenha encontrado um espaço nas vivências dos nossos grupos jovens? O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Hoje em dia é difícil falar de juventude sem falar das mídias, né? E sem falar do mundo digital. A geração, né, atual, a nossa geração, os jovens de hoje, eles já são integrados, né, nesse mundo. E os grupos, né, as pastorais, os movimentos juvenis, eles têm utilizado muito desse meio, né, como uma maneira de alcançar outros jovens também e de propagar a mensagem do Evangelho, né? Isso é bonito, é complexo, é sensível, mas é encantador de alguma forma, né? Assim, simultaneamente, nós temos essas características que devem ser vividas e devem ser colocadas, né, com muita maturidade dentro dos meios, né, para que não se perca aquilo que é prioridade dentro aquilo que Dom José também disse, né, aquilo que é prioridade dentro da vida humana, que é o contato humano, né, a proximidade, o afeto, o encontro, né. Nós não podemos esconder nas mídias. As mídias são instrumentos, né, são meios, né, as redes sociais são instrumentos para que a mensagem do Evangelho possa propagar e este encontro possa acontecer na vida de muitas outras pessoas, né? Este encontro com Cristo. E nós não podemos utilizar isso também como uma camuflagem ou como um escudo, né? E viver atrás disso sem ter um amadurecimento, um desenvolvimento. Então isso faz parte, não tem como falar, né, negar a existência, não tem como fugir dessa realidade, é uma realidade muito, muito latente, né, no nosso tempo. Os meios, as tecnologias, as mídias, né, as redes sociais têm tomado uma proporção muito grande, né, na vida dos jovens e dos grupos, né? Inclusive nós vemos muitas maneiras, né, que estão sendo utilizadas para a manifestação dos grupos e para os encontros, né? Mas isso não pode ser apenas um ponto, né? Mas temos que desenvolver mais isso, temos que avançar nessa realidade, no amadurecimento, e inclusive a igreja está aí para acompanhar, né? Para direcionar, para ajudar na reflexão, ajudar no amadurecimento, no acompanhamento, porque deve haver um acompanhamento próximo, né? A igreja deve, através dos presbíteros, através dos coordenadores, dos adultos, ajudar a juventude a não criar uma dependência, né? Um vício nas redes e acabando se desligando daquilo que é saudável, né? Não se preocupando com aquilo que é essencial e necessário para a vida humana. Acredito que um dos momentos que foram bem construtivos, assim, bem engrandecedores mesmo, na vivência dos grupos nessa questão, foi quando nós fomos convidados num dado momento, até pela pastoral juvenil, a refletirmos sobre saúde mental a partir daquela campanha, né? Uhum. E nesse momento nós percebemos como que parece que uma coisa estava ligada com a outra. Parece que a questão da saúde mental dentro da vivência das juventudes estava muito conectada ao uso das redes, a um possível exagero, né, como Dom José trouxe, ao celular acabando se tornar um outro membro do corpo do jovem, né? E se desvencilhar disso vai se tornando cada vez mais difícil, porque adquire algumas conexões tão conexas, né, que é difícil de se tirar, já que envolve a vida de estudos do jovem, a vida enquanto igreja do jovem, enquanto sociedade, né, um se relacionar-se com o mundo. O jovem já não se expõe enquanto um agente participante da missão exercida porta a porta, mas uma missão que às vezes corre o risco de acontecer só virtualmente, né? Mas como que está conectado, né, a questão da saúde mental, e talvez esse seja um ponto também de reflexão e de olhar assim a partir dos pensamentos nesse sentido, né, nesse tema, dentro dos encontros.
quais são as vantagens, né, e quais são as desvantagens de uma vida muito conectada a isso? Na verdade, a gente vê até que alguns jovens utilizam dos meios, né, das redes sociais como uma fuga, né, da realidade, pela complexidade, pelas crises, pelas dificuldades que enfrentam, e aí utilizam como um refúgio e que acaba virando um problema, né, uma dependência, gera outra crise, né, gera outra dificuldade, outro problema. Por isso deve ser bem acompanhado, né? Por isso que a igreja deve ser um sinal nas mídias, nas redes, como aquela que redireciona, né? O que aponta o caminho, né? O caminho do bem, o caminho que vai gerar vida, né? O caminho que leva ao ordenamento, e não a uma desordem, não a uma fuga. Nós não podemos utilizar as redes como uma fuga do mundo, né? Mas como um auxílio para viver bem no mundo. Sim. Importante também, Rafael e Padre Hugo, a gente entender e frisar, insistir, que só tem um jeito de construir o ser humano, a modo humano. A modo humano. Bom, eu sou de uma geração em que não havia celular, não havia computador, em que não havia internet. Quer dizer, ali as relações eram profundamente próximas, físicas, reais, né? A gente escrevia cartas e esperava a resposta, a gente ligava no telefone discado e esperava que o outro atendesse do outro lado, e era o tempo da conexão, o tempo que durava aquela ligação. Então, nesse formato, assim, entre aspas, né, de um tempo, um contexto em que a tecnologia interferia menos, ali, e sempre, em todo o tempo, existiram seres humanos mutilados porque alguma coisa deu errado. A educação familiar não foi boa, a educação escolar não foi boa, o ambiente em que essa pessoa viveu não foi um ambiente bom. Tá, ali havia, mesmo que a regra, que o ambiente fosse profundamente humano, real, nada de virtual, nada de à distância, tudo por perto, ali muitas coisas, por diversos motivos, deram errado, e nós encontramos seres humanos também ali profundamente marcados pela pequenez do ser, né, ou pela incapacidade de ter construído um ser que de fato fosse belo e significativo na história do mundo. Então, nesse outro formato agora, que é um formato, digamos, de mais artificialidade, de mais tecnologia, de mais ausência aqui no meu ambiente próprio para estar presente à distância de alguma forma, esse não é um ambiente, vamos dizer assim, que formaria o ser humano de maneira melhor do que antes. O ser humano tem que ser formado a modo humano, com afeto, com presença, com conflitos oriundos ali, de quem está comigo na casa, na escola, no campo de futebol, no bar, onde quer que seja. Esse é o jeito, porque ali nós estamos olhando nos olhos, ali nós estamos sentindo as reações, ali nós estamos vendo os movimentos. Esse formato novo, em que isso vai ficando cada vez mais ausente, vamos entrando numa outra bolha, a bolha em que eu estou fisicamente aqui, mas afetivamente e comunicativamente lá, porque eu estou simplesmente aqui porque não posso estar lá, mas estou lá através desses meios aqui e ausente, completamente fora do meu ambiente próprio, real, verdadeiro, físico, e isso cria, portanto, como eu falava lá atrás, desconexões graves. Nós temos, por exemplo, pessoas, jovens sobretudo, que têm 1.000, 5.000, 1 milhão de seguidores, mas estão completamente desvinculados da vida familiar. Não conseguem mais comer juntos, conversar em casa, discutir a vida interna da família, não conseguem mais concentrar-se para ler um texto, para fazer uma atividade escolar ou acadêmica. Então, há aqui alguma coisa que não vai bem, né?
que seres humanos nós estamos construindo nesse formato? Né? Que seres humanos? Né? Daqui a pouco vai ser difícil colocar 2 seres humanos no mesmo quarto, imaginando que eles vão cada um ficar num canto do quarto, incapazes de qualquer tipo de vínculo, de conversa, porque não é esse o modo normal de conversar. Sabem conversar à distância, mas não sabem conversar na presença. Então, eu penso que nós temos que falar muito disso, enxergar aquilo que de fato vem como estrago, como diminuição do ser humano, do coração humano, para que a gente não se deixe levar nesse turbilhão de coisas, de informações, de equipamentos, de tecnologias, encantados com isso, de repente nós tenhamos muitas informações e pouco afeto ou pouca humanidade. O mundo virtual tem que ser muito ligado com o concreto da vida, né? Assim, as realidades e relações humanas, porque se for desligado, inclusive a gente vê muito uma juventude que está muito focada num ideal de vida que não valoriza, né? Desvinculado com a realidade. Hoje mesmo, no acompanhamento de alguns adolescentes e jovens, a gente ouve falar muito sobre crise de ansiedade, né? Dentro das escolas, uma crise de ansiedade porque talvez tenha dificuldade de enfrentar o real, o concreto, né? Vive tanto no virtual, né? No ideal, né? Na perfeição, numa vida que está voltada sempre para o perfeito, para o bom, e esquece que também tem as dificuldades, né? As dificuldades são próprias da vida, os conflitos são próprios da vida, as divergências, as crises, isso são próprios. Se a gente não formar uma juventude, se a gente não tiver a capacidade de formar uma geração que tenha os meios necessários para enfrentar e resolver as suas questões que surgem no presente, nós não conseguiremos evoluir humanamente, né? Nós iremos deixar com que a técnica evolua, mas o ser humano fica estagnado na sua grande maioria. É claro que são algumas mentes que conduzem, né, as técnicas, o desenvolvimento, né, da tecnologia, das redes sociais e de outros meios, mas a grande maioria, a massa, né, a grande parte da humanidade está estagnada no desenvolvimento humano, né, pensando voltada somente para um ideal que está desvinculado com o real. Sim. Talvez um dos pontos de luz para os nossos grupos jovens seja de fato de que a presença dos grupos nas redes sociais é para tirar os jovens de lá, de certa forma. Não que estando lá não seja um espaço bom, mas não pode se findar o estar lá, né? Eu vejo que trata-se não de demonizar a presença, mas de entender que não é o todo, né? Não pode se acabar ali, né? E é totalmente irreal que os grupos eles só se esforcem na presença física e não na presença virtual, perdão, e não na presença física. Uma visão muito próxima que a gente passou recentemente foi o conclave, a morte do Papa Francisco e o conclave, né? Inclusive eu fazia análise com algumas pessoas que em 2005 nós acompanhávamos o conclave pelos jornalistas dos meios de comunicação televisivo ou radiofônicos, e nós tivemos depois a eleição, o conclave em 2013, que já estava surgindo ali em 2013 as redes sociais, já existiam algumas redes sociais e algumas outras foram surgindo, e agora em 2025 que estávamos acompanhando inteiramente, né, desde a morte do Papa Francisco até a eleição do Papa Leão, pelas redes sociais. E assim, de uma maneira que levou muito os fiéis a uma proximidade com a igreja. Os meios, né, eles não são um problema, né, em si. É a maneira como são utilizados que é o problema, né, que apresenta-se aí a dificuldade.
Isso eu vejo muito, muito, muito bonito, né? As pessoas, inclusive, elas se emocionavam, inclusive houve um fortalecimento em algumas pessoas, né? Falaram assim, olha, eu não conhecia, não sabia que existia isso na igreja, agora eu tenho um conhecimento maior, levou a um aprofundamento maior também na fé, na experiência de fé de algumas pessoas. Então, as mídias, elas em si não são ruins, mas a maneira como são utilizadas que demonstram uma deficiência, né, uma dificuldade, um problema. Mas em si elas podem ajudar muito, né, levar até como nós estamos usando aqui agora, né, um podcast online, cada um no seu meio, mas assim, buscando viver uma proximidade e encontrar meios para que essa proximidade aconteça com frequência e com eficácia, né? E que isso possa gerar uma transformação na nossa vida e na vida de outras pessoas. Nós não estamos aqui presos a este meio, nós não estamos aqui limitados a este meio. Nós, como muitos vivem trancados, né, nos jogos virtuais, nas horas nas redes sociais, somente passando, né, deslizando o dedo na tela, mas nós estamos aqui utilizando essa ferramenta como uma possibilidade de produzir um bem, né, no nosso meio. Sim, para mim isso é evangelizar as redes ou as mídias. Precisamos não demonizá-las, até porque não se pode passar sem elas. Seria até, digamos, anacrônico que a escola quisesse desconsiderar esse lugar, que as famílias, que a religião. Não tem jeito. Não se trata de dizer que não se pode estar aí. Não tem jeito. Agora, nós precisamos evangelizar esse lugar. Evangelizar, primeiro, é dizer nesse lugar o que esse lugar precisa ouvir. Então, afinal de contas, o que circula nesses lugares? São fofocas, fuxicos, críticas, violência verbal, ódio. O que circula? Qual é a utilidade que eu dou a esses meios, a esse ambiente, a essas tecnologias? Então, eu preciso evangelizar. Evangelizar é mostrar que elas têm uma potência boa, que eu posso falar também aí de coisa boa. Não só de coisas boas ligadas à religião, mas de coisas boas ligadas a tudo aquilo que ajuda o ser humano a ser verdadeiramente humano, né? Inclusive, favorecer encontros, né? Criar aqui uma conexão, uma amizade que deve chegar necessariamente à mesa, ao encontro, né? À convivência real, física. Esse não pode ser o nosso único ou nosso último e permanente lugar. Aqui é um lugar, dentre outros tantos que nós precisamos para crescer e avançar como seres humanos. Então, isso é evangelizar. Não se trata simplesmente de falar de Jesus na rede, isso é possível e é um dever nosso, mas se trata também de entender que aqui, nesse lugar, quando a gente se propõe a fazer coisa boa, a falar coisa boa, a criar proximidade, isso é coisa que nós precisamos suscitar sempre mais. Eu digo que hoje não tem jeito de viver em plena solidão. Não tem jeito. Hoje é possível estar presente numa reunião em que você não está ali porque está viajando, porque está no hospital, porque está em algum lugar, mas você pode estar conectado ali para tomar parte nela, se isso é possível e você quer estar nesse lugar. Então, hoje, digamos que a ausência é quase alguma coisa que não cabe mais como justificativa. Não posso estar aí, não posso ir, né, por esse ou por aquele motivo. Eu posso ir sim, se cria uma conexão onde estejam os presentes fisicamente, os presentes virtualmente. Quantas reuniões já fizemos a partir disso? Então, é preciso nos perguntar sempre como evangelizar esse lugar. Como falar de Jesus e das coisas boas que ajudam o ser humano a ser verdadeiramente aquilo que deve ser. Você está ouvindo o Juvecast, o podcast do setor Juventude da Arquidiocese de Montes Claros, e nós voltamos em 30 segundos. Fique aí na transmissão e fique aí no podcast. Okay.
I'm about to have a good day. No matter what they say. The sun is shining down on me. Birds are singing praise. I'm about to have a good day. In every single way. The God who made the universe knows me by my name, so it's a good day. Baby in my arms, walking through the... Então, esse é o JuveCast, o podcast do setor Juventude da Arquidiocese de Montes Claros, e nós voltamos. Dom José, então, qual é o olhar da igreja, então, diante de tudo isso? O padre Hugo trouxe há pouco, né, essa imagem do que foi para nós o conclave a partir daquilo que a mídia pôde dizer dele, né? Com verdade e com mentira, mas de qualquer forma, esse é o critério que nós temos que estar sempre atento a ele, né? De qualquer forma, nós tivemos acesso quase que ao conclave internamente, né? Aquilo que não era possível se perceber ou saber estando lá, a própria tecnologia criava mecanismos para dizer como é que seria a entrada, o juramento, a entrega do voto, enfim, o tecnológico criou formas para que isso fosse visto, mesmo que não fosse a partir do real que estivesse acontecendo lá dentro. Mas é importante uma coisa que estava pensando aqui, o Papa Leão, assim que iniciou seu ministério, tratou disso numa das suas primeiras palavras, né? Precisamos reagir à nova revolução industrial que é tecnológica, virtual, sobretudo as questões ligadas à inteligência artificial. Nós temos que ter isso muito presente. Esse já é hoje um outro ponto dentro desta tecnologia virtual que já nos preocupa. Vamos chegar ao ponto em que a máquina mande em nós. É certo que a máquina não produz, a máquina não tem inteligência, a máquina recebe informações e administra essas informações. É por isso que é uma inteligência artificial. A inteligência natural, viva, real, é a inteligência que o ser humano produz a modo humano. Mas essa capacidade de ajuntar essas informações e conectá-las e permitir que elas produzam algum tipo de informação, de texto, de palestra, de discurso, enfim, isso tem se mostrado como alguma coisa, ao mesmo tempo, encantadora, mas perigosíssima. Você não sabe mais se um texto que alguém escreveu é daquela pessoa ou da inteligência artificial que foi acionada para aquilo. Então, o Papa já tratou disso no início do seu ministério, sinal de que essa preocupação pastoral vai estar no seu ministério, né? O Papa Leão tem citado muito o Papa Francisco, né? O que é bom, sinal de que ele vai continuar nesse legado do magistério e da visão também pastoral, eclesial de Papa Francisco, sendo ele mesmo, até não se trata de copiar Francisco, mas de estar em cima desse patrimônio que ele recebe de Francisco e dos seus antecessores, ele poder, então, também avançar e produzir o seu olhar, a sua conexão com a igreja e com esse tempo a partir do seu próprio coração. Mas um dos textos de Papa Francisco que nós utilizamos há pouco, no Dia Mundial das Comunicações Sociais, que essa mensagem é escrita no início do ano, então foi Francisco quem a escreveu. Então, na mensagem que o Papa Francisco escreveu nesse ano, em janeiro, para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que foi agora uma semana atrás, o Papa Francisco falava exatamente de novo disso, não é a primeira vez. Nos outros anos, ele também focou grandemente a questão da qualidade da comunicação, do efeito da comunicação, da natureza da comunicação. Então, mais uma vez, o Papa Francisco, na sua mensagem, que tem como título "Partilhai com mansidão a esperança que está nos vossos corações". Com essa mensagem, o Papa Francisco nos chamou a muitas atitudes importantes a partir desse nosso universo de conexões também virtuais. No texto de Francisco fala de desarmar a comunicação. Ele dizia assim: hoje em dia, com muita frequência, a comunicação não gera esperança,
mas gera medo, desespero, preconceito, rancor, fanatismo, até ódio. Gera fake, gera um descompromisso com a verdade. E o Papa convida, né, a dar com mansidão a razão da nossa esperança. Também aí, neste lugar, que nós precisamos evangelizar, como temos dito desde o princípio, né? Mas fazer isso com mansidão, reconhecendo que é preciso estar juntos, agir juntos, esperar juntos, diz o Papa. E, sobretudo, termina a mensagem nos convidando: não esqueçais o coração. Não esqueçais o coração. Digamos que a modernidade colocou o foco na razão, né? A razão, a racionalidade, que podia explicar tudo, dar sentido para tudo, penetrar tudo, a ponto até de contestar o mistério, que ela não podia penetrar como quereria. Então, passamos de digamos assim, de um tempo em que a racionalidade dominou e quis dizer a história e a tudo para onde deveria ir, e chegamos ao caos das grandes guerras, por exemplo, dos progressos assustadores também, por exemplo, na tecnologia, e isso tem trazido, digamos, os resultados, digamos, negativos de uma razão que avançou rápido demais e sem limites e sem muito critério ético. Agora, digamos que não é mais o cérebro ou a razão que seria, talvez, o órgão que definisse esse termo. Talvez o órgão fosse o dedo, já que estamos numa cultura em que tudo passa por aqui, por digitar, por encontrar, por pesquisar, por achar que é aqui que está o todo da nossa vida e das nossas relações. Então, eu penso que os últimos papas, claro, já com o Papa Leão sinalizando isso, mas também Francisco, mas também Bento, João Paulo II, que foi um comunicador por excelência, num tempo em que isso não estava ainda tão exponencial como agora. Nós temos que comunicar, temos que anunciar Jesus, porque esta é a natureza da igreja, anunciar Jesus e usar de todos os meios. Creio que São Paulo utilizaria as mídias que temos hoje, Jesus Cristo utilizaria as mídias que temos hoje, mas para fazer delas um canal de anunciar a verdade. Há por aí um discurso assim: as redes sociais nos ajudam a sair da desinformação, as redes sociais nos tiram da desinformação e tal. Bom, primeiro eu preciso entender o seguinte: o contrário de desinformação não é notícia. Não é notícia. Para nós, não. O contrário de desinformação é verdade. O fato de eu estar ali caçando notícia não quer dizer que eu esteja me encontrando com a verdade. Ali também é o lugar da mentira, do fake, né? Do criado, da fantasia, da ilusão. Eu preciso me assentar aqui. Tá? Nós precisamos sair da desinformação, sim. Porque isso aqui é um instrumento de poder e de manipulação. Mas o contrário de desinformação não é notícia ou qualquer notícia. O contrário de desinformação, para nós, é a verdade. De modo que, se não for esse o caminho, nós corremos o risco apenas de trocar a desinformação. Uma notícia falsa por outra notícia falsa. Eu preciso estar muito convicto de que o que eu preciso, o que eu quero, o que eu anuncio é verdade. Não precisaria falar mais nada, né? Dom José já deixou uma mensagem muito clara e esclarecedora para nos ajudar e nos orientar nesse caminho. Mas um comentário apenas, né, a respeito disso, que nós, enquanto missionários digitais, enquanto propagadores, nós somos portadores de uma palavra, né? Uma palavra que é viva, como Jesus mesmo já conceitua no capítulo 6 de São João, minhas palavras são espírito e vida. E nós somos continuadores, né, anunciadores, portadores dessa palavra, que é o próprio Cristo. E não podemos nunca perder de vista esta palavra que, como Dom José deixou claro, né,
é verdade. Nós não podemos nunca nos desvincular da verdade. Enquanto anunciadores, devemos fazer então, né, com que esta verdade chegue aos corações. Nós não estamos nas mídias ou nas redes sociais para converter algoritmos, né? Nós estamos nas mídias para gerar encontro com pessoas, né? E chegar a alcançar os corações das pessoas e dos jovens que estão nas mídias. Então nós, enquanto portadores, anunciadores da palavra, nós devemos manter esta fidelidade, né? E não deixar também que a onda do mundo, né? Um mundo também muito ligado a status, a curtidas, as likes, né? A uma imagem que às vezes não é muito ligada ao real. Mas lembrando sempre que a verdade está acima de qualquer situação, qualquer anúncio. A verdade que nós anunciamos, que é o Evangelho de Jesus. É isso então. Então, para encerrar, nós gostaríamos de algumas dicas, Padre Hugo, algumas dicas para os grupos, o que nós podemos fazer juntos para então caminharmos neste propósito, dessa nova compreensão, dessa nova consciência do uso das redes, para que também todos aqueles que estão participando, eles sintam também impulsionados a uma vivência física, que começa no digital, mas não para e nem continua, né? A igreja ela tem um rico e vasto, né, meio, né, documentos, textos, como Dom José já apresentou para a gente, que é a mensagem para o Dia Mundial da Comunicação do Papa Francisco, e também tem outros textos, né, que poderiam ser revisitados e os grupos poderiam proporcionar até mesmo estudos, momentos de estudo, de meditação com esses textos, né? Eu acho que ali já na fala de Dom José já deixou algumas pistas, né? Que são a mensagem, né? O Dia Mundial da Comunicação, a mensagem para esse dia. Também tem a respeito, né, de uma cultura que procura viver, né, fugir da desinformação e voltar ao conhecimento, lembrando sempre isso, né, que o conhecimento gera a libertação, né, o conhecimento da verdade, conhecereis a verdade vos libertará, e tanto a volta, né, que a base de tudo também deve ser a palavra de Deus como a fonte, né, a fonte de conhecimento, a fonte de esclarecimento, a fonte também de reencontro, a base para os nossos movimentos, né, para os nossos encontros e também para toda a programação que se estende nas mídias sociais, nos meios de comunicação, no mundo digital, deve ter por base também a palavra de Deus. Nós nunca podemos nos desvincular. Então, talvez grupos, né, propor grupos de estudos, rodas de conversa, nos grupos, né, nos momentos de encontro dos grupos de jovens, dos movimentos, nas variadas identidades juvenis que existem, né, em nossa diocese, em qualquer outra parte, que sabemos também que esse meio pode alcançar, pode proporcionar esses encontros, né, essas conversas também, até mesmo virtualmente, né, e proporcionar então o desenvolvimento mais pleno da humanidade, né? Nós precisamos alcançar a plenitude e lembrar sempre que estamos nesse processo de desenvolvimento, né? Não estagnamos, não estamos parados, não devemos parar, devemos prosseguir sempre e caminhando sempre iluminados pelo Espírito Santo, né? Que nos traz o dom da ciência, do discernimento, da sabedoria, que gera também, né, o encontro, que gera também a proximidade. Não podemos nunca nos desvincular disso. Então, algumas das pistas ou das propostas que eu deixo, né, como uma orientação, como uma possibilidade, são essas, né? Encontros, conversas, discussões com os textos, né, documentos que a igreja já nos deixou a respeito disso, algumas propostas, inclusive agora mesmo nós estamos acompanhando, né, como uma assessoria eclesiástica a reformulação do documento 85, que fala sobre
a realidade, a presença da juventude, da evangelização das juventudes, é uma possibilidade também de gerar essa conversa e esse esclarecimento, né, à luz da verdade que é Cristo no meio, nos grupos, nas paróquias, nos diversos lugares. Eu fico pensando assim, onde é que começa o vício? Penso que quando eu digo assim, não consigo passar sem isso. Não consigo passar sem essa bebida, não consigo passar sem esse chocolate, não consigo passar sem esta cerveja, não consigo passar sem essa coisa, sem esse bem. Então, a gente precisa se perguntar assim, como é que eu reagiria à possibilidade ou à necessidade de regrar o uso que eu faço dessa tecnologia ou desse ambiente? Eu tinha que ser capaz de dizer assim, nessa manhã eu não vou usar o celular. Nessa manhã eu vou passear com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, a minha filha, com meu amigo, com a minha amiga, com a minha namorada, com a minha esposa. Isso aqui não vai entrar, porque hoje, nesse momento, eu elejo e decido que eu vou ficar tão somente no mundo real, no mundo físico, com esse que eu estou aqui agora. Essa é uma primeira coisa que eu acho importante, a gente ter controle. Quando eu perco o controle, eu sou um viciado. Então, uma primeira coisa é essa, a gente tem que dizer, não, tá, quando eu vou dormir, isso aqui não fica do meu lado, isso aqui fica lá carregando, ou lá na sala, em outro lugar, mas agora é hora de dormir, agora é hora de comer, agora é hora de ir à missa, ou de rezar. Então, isso aqui não está no bolso, ou não está aqui, eu olhando para cá agora e para cá tentando ver quem foi que me respondeu ou escreveu alguma coisa. Não, eu preciso saber dividir a minha vida entre esses dois ambientes. Isso aqui é sinal de que eu ainda não estou viciado e não quero chegar a esse lugar. Uma outra coisa importante, acho que é uma indicação muito existencial, muito prática. Se eu estou com alguém, isso é lamentável, se olhar, às vezes, passar perto dos restaurantes, dos bares, porque, às vezes, o namorado sentado no banco da praça, cada um com seu celular, desconectados deles mesmos ali e conectados fora daquele lugar. Então, se eu tenho alguém comigo, que seja essa pessoa o mundo, que não haja outra coisa senão aquela pessoa ali. Até porque aquela pessoa pode, da próxima vez, não estar mais ali. E talvez não haja nunca mais a possibilidade de me conectar com ela, nem fisicamente e nem virtualmente. Então, gastar tempo com as pessoas. Isso não significa jogar fora o celular, demonizar a tecnologia, sair da rede social, deixar de utilizar a mídia, a grande mídia. Não, mas se trata de priorizar a pessoa, o encontro real, a presença, e colocar no segundo lugar, também na ordem do dia, mas no segundo lugar, aquilo que são conexões à distância, que são possibilidades de proximidade à distância, mas dar valor primário a quem está perto, bem perto, e às vezes com quem eu estou completamente desconectado. Então é isso, foi muito enriquecedor esse momento. E nós queremos, no final de cada podcast, então, apresentar alguns encontros que as juventudes da nossa arquidiocese, então, está promovendo para que você, jovem, possa participar. O primeiro é o Aviva Campo Azul, que vai acontecer nesse dia 8. Dia 8, lá na cidade de Campo Azul, na paróquia São Sebastião, com os missionários dos Filhos de Maria, da Missão Sedendos por Amor. Esse é o primeiro evento que estamos convidando toda a juventude. O segundo é o Desperta Jovem, lá da paróquia Santos Reis, e da juventude lá da paróquia Santos Reis, que será no dia 14 e 15 de junho. O terceiro é o Pentecostes, da Renovação Carismática Católica daqui da Arquidiocese de Montes Claros, que também vai ser no dia 15 de junho, lá no CAIC do Maracanã.
E depois, mas não menos importante, o retiro para homens, que o grupo dos Filhos de São José está promovendo e acontecerá lá na Casa de Nazaré. Esses são alguns eventos que aí, durante essas próximas semanas, você, jovem, pode se organizar para então estarmos juntos nesse caminho que, embora com muitas possibilidades, é um caminho só. Queremos agradecer, então, Dom José, Padre Hugo, que estiveram conosco aí nesse podcast, nesse primeiro episódio desse podcast, que continuará, né, a formar os nossos grupos, a fortalecer a nossa missão, a sugerir um caminho, para que voltemos ao caminho se estivermos saído e continuemos firmes se estivermos no caminho certo, né? Esse é o objetivo. Então, para encerrar, eu gostaria que cada um de nós disséssemos uma frase marcante, uma frase como rema, como lema desse podcast, para que os jovens possam então trazer essa marca, essa frase marcada no coração. Vamos lá, Dom José. Com os olhos fitos em Jesus, anunciando em toda parte, também nas redes. Padre Hugo. Sejamos corajosos anunciadores de um mundo novo, né, da construção da civilização do amor. E a minha o lugar do jovem é no mundo digital, mas também no mundo real. Então, até a próxima e a gente se vê muito em breve. Deus abençoe. Coragem. Birds are singing praise. I'm about to have a good day in every single way. The God who made the universe knows me by my name, so it's a good day. Baby in my arms, walking through the neighborhood, living in the present, not what I shoulda or coulda. I remember back when I was low as a rug.